Olá, pessoal. Hoje vamos iniciar o nosso assunto sobre componentes elétricos. Componentes elétricos muito voltado para comandos. Então, se nós temos comandos elétricos, os componentes elétricos são parte dessa área em que nós devemos conhecer o princípio de funcionamento deles para poder entender o que está acontecendo em um circuito de comando elétrico. Então, um dos principais componentes elétricos que nós iremos discutir é justamente o disjuntor, cuja função, né, a função é realizar a proteção elétrica contra sobrecarga e curto-circuito. Essas são as duas funções principais de um disjuntor. Protege contra curto-circuito, contra sobrecarga. O outro componente importante que nós vamos ver muito em comandos elétricos é um componente chamado botoeira. A função da botoeira é realizar comandos de forma segura, sem a necessidade de entrar em contato com a parte de força. Nós chamamos parte de força a parte que envolve justamente a parte de potência, a parte de ligar o motor. Por exemplo, em casa nós podemos ter um motor elétrico que, se não for ligado através de comando elétrico, vai ser ligado através de um disjuntor ou vai ser ligado através de uma tomada, de alguma forma vai ser ligado esse motor. Então, essa botoeira é justamente a que vai nos auxiliar em ligar e desligar coisas, por exemplo. O próximo componente que nós vamos utilizar constantemente dentro dos comandos elétricos é um componente chamado contactora. Sua função é realizar ligações de circuitos elétricos. Funciona basicamente como uma chave de liga e desliga. Ou seja, a contactora nada mais é do que um equipamento que vai receber o sinal de uma botoeira, por exemplo, ou de qualquer outro comando, em que esse comando está mandando ligar a contactora ou desligar a contactora. Ela funciona basicamente como uma chave. O próximo componente que nós utilizamos com bastante frequência, principalmente na refrigeração, é um cara chamado temporizador. O temporizador, ele funciona como um relógio, pois ele fica contando o tempo, desculpa, para alguma coisa acontecer. Como ligar, ele funciona como relógio e após decorrido algum tempo, ele irá acionar algum comando elétrico. Então, para iniciarmos, vamos ver a forma simbólica, né, do disjuntor. Vamos ver a forma simbólica da botoeira, contactora e do temporizador. E assim a gente vai prosseguindo na forma de montar circuitos elétricos. Então, vamos iniciando, primeiramente, pelas linhas de ligação. Antes do mais nada, né? Se a gente precisa representar fontes e linhas, né? As linhas de ligação
São linhas contínuas. Que representam como o circuito será ligado efetivamente. Nós já temos conhecimento de algumas coisas. Primeiro, como que é a representação da fonte de alimentação em corrente alternada? Já foi apresentado que é esta forma de apresentação. Uma fonte monofásica, por exemplo, é uma fonte em que eu tenho um referencial zero e um valor de tensão, pode ser 127, pode ser 220, por exemplo. Então, vamos dizer que seja 220. Só que isso aqui é da fase 1. Essa representação monofásica. O que é uma representação trifásica? São 3 fases. Então, aqui são 3 fontes representadas em fases diferentes. Vamos dizer que esse fechamento do 0 volt seja um fechamento em estrela. Ou seja, o que é um fechamento em estrela? Temos 3 fontes em um ponto comum conectado. O que vai ser a nossa linha de ligação? É justamente o que a minha fonte na fase 3 está sendo representado, o que está sendo representado na fase 2 e o que está sendo representado pela fase 1. Vou redesenhar aqui de uma forma mais compreensível. Vou colocar esse 220 aqui embaixo. Desenhar um pouquinho mais aqui. Agora sim. Vamos ter a fase 1 aqui em cima, fase 2 na segunda linha, fase 3 na terceira linha. Em comandos elétricos, ou nós representamos essa fase 1, 2 ou 3 através de um L1, L2, L3, ou seja, linha 1, linha 2 e linha 3. Existe uma outra representação que é R, S, T. Se vocês verem qualquer esquema elétrico que apresentem RST, L1, L2, L3, nós estamos falando das fases. Essas linhas que estão representadas na parte superior de um comando elétrico é representação de fase. E esse ponto comum aqui embaixo? Esse ponto comum também vai lá para o meu circuito de ligação e ele vai receber agora ou a descrição 0V, ou seja, 0 volt, ou ele vai receber uma descrição chamada N. Ou seja, ou ele é referencial zero, ou ele é um referencial de neutro, que também é um referencial zero. Vou desenhar um pouquinho mais aqui embaixo. Pode existir também em comandos elétricos essa seguinte representação aqui, ó. Uma quinta linha de ligação. Só que diferentemente das fontes, né, onde eu tenho fonte 1, fonte 2, 3, essa última linha de ligação, ela está representada através desse símbolo aqui que parece um triângulo seccionado. Esse triângulo seccionado recebe o nome de aterramento. Então significa que essa linha de aterramento, ela possui um referencial de aterramento dentro dessa instalação elétrica. Então, qualquer coisa que possa estar conectada, por exemplo, vou conectar aqui no final
um aterramento. Ela vem escrita na linha de representação como PE. Ou seja, representa uma proteção elétrica para esse circuito trifásico por aqui. Ok? Então, essa daí é o nosso primeiro contato com representação de diagramas elétricos. Isso aqui é uma representação para circuitos de corrente alternada. Existe representação de comandos elétricos para circuito de corrente contínua? Existe também. Vou apresentar agora para vocês qual é a diferença. A diferença é que, em vez de fontes de corrente alternada, nós não teremos fontes de corrente alternada. Agora nós teremos fontes de corrente contínua. Ou seja, teremos uma fonte DC aqui. Essa fonte DC, nós sabemos que ela tem uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. Então, como que vai ser essa representação das linhas de ligação em corrente contínua? A linha da parte de cima, ela simplesmente vai receber o sinal mais. Ou seja, em um comando de corrente contínua, existe a polaridade positiva. Não vou nem colocar circulado, porque normalmente não aparece circulado, é só o mais, o sinal de mais. Ora, se a minha polaridade positiva recebe um sinal mais, a minha polaridade negativa vai receber um sinal negativo. Ok? E a proteção de aterramento? Vai continuar da mesma forma, uma linha de aterramento com um PE escrito ao lado. Então, ao contrário da corrente alternada, que existe 3 linhas possíveis, na verdade 5 linhas, né? As 3 fases, neutro e a proteção elétrica, em comandos de corrente contínua, ou seja, comandos em corrente contínua, são apresentados apenas 3 linhas de ligação. É claro que só um abre aspas aqui. Vamos dizer que essa fonte é 24 volts. É claro que se aqui mais na frente ela fizer uma conversão que nós chamamos conversão DC-DC, e aqui saia 12 volts positivo, é claro que vai aparecer uma terceira linha. Mas essa terceira linha, ela vai ser expressa no valor que está sendo utilizado. Se não houver nenhuma modificação de tensão, o comando em corrente contínua, na sua essência, será apenas 3 linhas de representação. Então, essa aqui é a parte introdutória de linhas de representação. Agora vamos entrar na parte de desenhar um comando elétrico simples, que é o nosso objetivo de hoje. Apresentar alguns conceitos, alguns componentes e verificar se nós conseguimos fazer uma representação bem simples. Então, qual é o primeiro componente que eu comentei? É justamente o disjuntor, porque se o disjuntor vai fazer uma proteção elétrica, eu preciso desenhar, primeiramente, essa linha de representação. Posso desenhar uma linha de representação de uma fase desta forma como eu estou apresentando aqui, ó. E simplesmente escrever L1. Ou seja, esse componente que esta linha de representação que estou apresentando para vocês, da parte de cima, é uma fase. E esta representação que estou fazendo aqui embaixo é o neutro. Ou seja, ou esse circuito é 127, ou ele é 220, fase neutra. Eu posso ter
comandos elétricos apresentando duas fases, sim. Se for 220 entre fases, então aqui embaixo, em vez do neutro, vai aparecer L2. Então já sei que aqui nesses extremos, ou vai ser 220, porque nós podemos ter 220 fase-fase, ou podemos ter um 380 fase-fase, e por aí vai, um 480, quer dizer, 480 fase-fase, um 380 entre fases, sim, eu escrevi, mas apaguei. Podemos ter um 380 de fase para fase. Como é que eu vou saber disso? Virá escrito na primeira página de qualquer manual que tipo de ligação está sendo feita. Se é uma ligação 480, se é uma 380, por exemplo. Ok, pessoal? Mas essa representação de como é ligado, nós não vamos nos conter aqui por enquanto. Então, o nosso primeiro componente, eu vou desenhar um disjuntor monofásico, vou desenhar representando ele, eu não vou usar um disjuntor. Como é que eu represento esse disjuntor aqui? Eu represento esse disjuntor através dessa seguinte simbologia aqui, ó. Um traço, ou seja, primeiro eu tenho que ligar na fase, e ele terá um polo representando que ele pode desligar automaticamente. Então, essa representação que eu estou fazendo aqui é a representação do disjuntor. Eu não ia utilizar, mas eu vou utilizar só para efeito didático. Vamos dizer que essa representação seria a mesma coisa que você pegar um fio e ligar aqui no disjuntor. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira representação. A segunda representação seria fazer a ligação, por exemplo, de qualquer circuito. Por exemplo, vamos ligar uma lâmpada. Lembrando, só uma coisa que eu já ia esquecendo, quando nós utilizarmos disjuntores, comentei agora há pouco que seria L1 e não F1, né? Porque F1 seria fase 1. Só que disjuntor, ele recebe normalmente uma nomenclatura chamada de F, que também é similar a fuse. Ou seja, ele vai se comportar similarmente a um fusível. Sobrecarregou, ele vai abrir. Por ele ter essa representação F e uma numeração 1, ou seja, ele é o disjuntor número 1 desse circuito. Então, quando tiver essa representação, nós teremos uma representação de um disjuntor e do lado do disjuntor um F. Ah, eu tenho outro disjuntor, F2. Eu tenho um terceiro disjuntor, F3. E assim sucessivamente, conforme vai aparecendo aí a quantidade de disjuntores. Vou fazer uma ligação bem simples, um disjuntor com uma lâmpada. A representação de lâmpada é um círculo ligado no outro extremo. A diferença é que este círculo ele recebe um X aqui. Não saiu muito perfeito, deixa eu tentar de novo. Não saiu muito perfeito, mas dá para compreender aqui. E do lado da lâmpada, L1. Eu tenho duas lâmpadas, L1, L2. Tenho três lâmpadas, L3. E assim vamos implementando a quantidade de lâmpadas. Então, essa aqui é a representação, como que seria aqui, né? Isso aqui já sabemos, né? De cabeça, né?
Mas vamos só fazer aqui a representação didática, né? Então, essa representação que estou colocando aqui de uma lâmpada com um disjuntor ligado a este circuito, em vez de eu desenhar um disjuntor, desenhar a lâmpada, eu posso simplesmente representar esse disjuntor desta forma, como se fosse uma chave de liga e desliga, com uma seta indicando que ele abre nesta posição em abertura. E a lâmpada é representada desta forma. Ah, mas o meu circuito é bipolar. É um disjuntor bipolar. Então, com certeza, vou apagar aqui para a gente fazer essa breve explicação. Ah, meu disjuntor é bipolar. Ele continuaria recebendo F1 na sua representação, ok, pessoal? Só que ele teria o que agora? Ele teria uma segunda indicação, teria uma segunda indicação de abertura. E essa indicação de abertura, ele vai ter um reticências, ou seja, um tracejado aqui, conectando uma chave de abertura com a outra. Isso significa se um polo abrir, o outro vai abrir automaticamente. Ah, mas o meu é trifásico. Segue a mesma linha de raciocínio. 3 chaves, com 3 setas indicando a abertura, e um reticências aqui indicando que na abertura de qualquer polo, os outros dois vão abrir igualmente. E nesse caso, né, vamos dizer que essa lâmpada entra em curto-circuito, o disjuntor vai desarmar. Então, nós precisamos de um disjuntor para proteção elétrica. Neste caso aqui, sobrecarga. E o segundo exemplo, curto-circuito. Como que seria um exemplo de sobrecarga? Vamos dizer que esse disjuntor, eu vou colocar um disjuntor bem pequenininho. Não, vamos aproveitar esse exemplo aqui, ó. Disjuntor é de 16 amperes. Vamos dizer que eu tirei esta lâmpada e liguei agora, vou até antecipar aqui, né? Eu liguei um motor monofásico, em que o funcionamento dele exige 20 amperes. Ou seja, 20 amperes vai estar além dos 16 nominal de funcionamento do disjuntor. Então, ele vai desarmar por sobrecarga. Vamos para o segundo exemplo aqui. Vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo vai ser da seguinte forma. Aproveitando essa mesma linha de apresentação, eu não preciso ficar ligando e desligando o disjuntor para ligar e desligar essa lâmpada. Existe um componente chamado botoeira. Ou simplesmente botão de acionamento. Recebe esse nome botoeira, que é o mais conhecido no ramo elétrico aí, para quem for seguir esse trabalho. Então, a botoeira, ela vai fornecer essa seguinte situação aqui. O que é uma botoeira? O nome, como é um botão de acionamento, pode ser vários botões, vários tipos de botões. Pode ser um botão de liga e desliga, que nem este aqui. A imagem não está muito boa, mas dá para ter ideia. Pode ser um botão de liga e desliga, que nem esse. Um botão de emergência. Um botão de seleção. Um botão que nós chamamos de push button. Apertou, ele
apertou, aciona, tira o dedo, ele desliga, por exemplo. E temos o botão com retenção e funcionamento com LED. Esses dois daqui de baixo, eles estão de intrometido aqui, antes que alguém pergunte aí. São dois LEDs. Mas esse em azul é um botão de retenção com indicação via LED. Como é que é a representação dessas botoeiras? Primeiro, nós temos dois tipos de botoeiras. Os botões NA e NF. O que significa NA e NF? Normal aberto, normal fechado. Então, sem colocar dedo nenhum, acionar coisa nenhuma, normal aberto significa que no seu estado de repouso, esse botão está aberto. E o normal fechado, justamente o contrário. Ele vai representar um botão com seu comando já fechado. Então, como que isso vai funcionar? No momento que eu acionar um botão normal fechado, enquanto o meu dedo estiver pressionando esse botão normal fechado, normal aberto, desculpa, ele irá fechar. E o normal fechado, ele vai fazer o contrário, ele irá abrir. Então, esses são os dois principais acionamentos, né? Existem botões de retenção, né? Que, por exemplo, se aqui fosse um botão de retenção, como que eu entenderia que ele é um botão de retenção? Ele tem um símbolo similar a uma letra T. Ou seja, no momento que eu aciono esse botão, eu não preciso ficar segurando o meu dedo, ele vai ficar fechado enquanto eu não apertar ele novamente. Existem outros botões? Existe, mas os mais comuns que nós vamos encontrar aí na indústria são os com push button. O nome desse botão aqui, push button. Ou seja, são botões que você aciona, enquanto você estiver segurando o seu dedo no botão, ele estará sendo acionado. Vamos fazer aqui o nosso exemplo da lâmpada, né? Já sabemos que deve-se ter o disjuntor. Esse disjuntor deve receber uma representação chamada F1. Os colegas que não assistiram à aula de ontem, um circuito série é um circuito que vai ligar um comando em série com outro. Ou seja, ele vai representar uma linha de comando para ligar determinado equipamento. E eu vou ligar esta lâmpada aqui ao final. Como que essa minha lâmpada vai acender? Primeiro, antes de mais nada, a representação da lâmpada é L1. E o botão normalmente aberto também recebe uma nomenclatura. Só que ele recebe uma nomenclatura através de números. Esse número, por normal aberto, normalmente nós vamos encontrar o normal aberto representado pelo número 3 e número 4. Vou escrever aqui do outro lado. 3 e 4. No disjuntor, para os que já observaram, também existe um número de sequência de entrada. Ou seja, o polo de entrada é o número 1, o polo de saída é o número 2. Então, essa numeração já pode até auxiliar vocês no momento que nós estivermos montando circuitos elétricos no laboratório, acompanhando por essa numeração. E botão 3 e 4, eles são considerados botões normalmente abertos. Ou seja, eu primeiro aciono o meu disjuntor, ou seja, eu ligo o meu disjuntor. No momento que eu ligo
a minha chave, ou seja, enquanto eu estiver pressionando essa chave lá com o meu dedo, essa lâmpada estará ligada. No momento que eu tiro o meu dedo, como é um circuito sério, só existe um caminho para ele percorrer, ele irá desligar essa lâmpada. Se esse aqui for um botão de retenção, que é um botão mais ou menos assim, ele parece ter uma letra T em cima dele. Esse tipo de botão, no momento que eu aperto ele ficará acionado e não preciso ficar me segurando meu dedo nesse contato para ligar ou desligar. Ele vai ficar, se tiver, por exemplo, desligado, aciona essa chave, essa lâmpada ela vai ficar acesa. Porque o botão vai ficar travado na posição fechada. Se eu apertar de novo, ele destrava a posição que ele estava e desliga a lâmpada. Ok, pessoal? E se fosse o contrário? Eu posso colocar uma chave normal fechada aqui? Com certeza, não há nada que impeça, né? Depende da aplicação que você for utilizar. Então, como é que vai ser essa representação? Essa representação vai ser através de uma seta indicando que ele já está fechado. E agora, essa numeração desta chave NF, ou seja, uma chave normal fechada, também recebe a nomenclatura 1 e nomenclatura 2. Então vamos lá, vamos fazer uma breve observação. Botões com 1 e 2 são botões normalmente, normal, fechado. Botões com 3 e 4, normal, aberto. Por que eu estou chamando a atenção de vocês? Na outra turma que eu tive, de refrigeração também, havia um aluno que ele dizia o seguinte: o botão vermelho é sempre fechado e o botão verde é sempre aberto. O que eu fiz com esse aluno na nossa prática? Eu peguei vários botões, todos brancos, e entreguei na mão dele. E disse o seguinte: agora eu quero que você me identifique que botões vão ser o fechado e quais botões vão ser o aberto. Como que foi feita essa identificação? Essa identificação foi feita justamente através dessa numeração que eu estou colocando aqui, ó. 1 e 2, normal fechado. 3 e 4, normal aberto. Ok, pessoal? Então, isso daí é uma dica aí de observação para não ter confusão no momento de escolher botões, ok? Nem todo botão vermelho quer dizer que ele estará desligando. E nem todo botão verde quer dizer que ele está ligando. Tem que observar qual é a função que ele está sendo aplicada. Ok, pessoal? Vamos para o terceiro componente que eu quero apresentar. É claro que essa apresentação é bem simples, e também é bem rápida, mas é uma apresentação que eu quero mostrar agora uma contactora. A contactora, ela funciona como uma chave, ou seja, ela liga ou desliga equipamentos. Como é que se dá este funcionamento, né? Vou apagar aqui. E antes de começar a desenhar a contactora, devemos saber que a contactora ela funciona. Ela tem, primeiro, uma representação de uma bobina. Como é que é essa bobina? Essa bobina é representada por um retângulo. Acima desse retângulo está representado A1 e A2. Esse retângulo, quer dizer, só vai ser acionada quando tiver ligado um certo nível de tensão.
Existem bobinas DC, 12 volts, 24 volts. Os colegas que porventura não souberem, existe 48 volts, 110 volts. Tudo isso DC. E alternado, existe bobinas 12 volts AC, 24 volts AC, 110, 127 e 220. São esses níveis de tensão que existe para as bobinas AC e bobinas DC. Ok? E isso aqui, essa representação desse retângulo, é só para representar que você vai ligar a bobina. Então, vamos ter aqui uma chave, vou colocar uma chave normal aberta, uma bobina, já sabemos que existe A1 e A2. Aqui, qual é a representação? Se a representação do normal aberto é 3 e 4, e eu devo escrever NA, NA quando eu não dou nome para o botão. Se for um botão de liga, nós podemos escrever esse botão, o nome dele direto. Se for uma contactora, a letra que nós vamos utilizar é K1. Em outra contactora, K2. E assim sucessivamente. E a parte de ligar, como que eu vou ligar os componentes, já que eu estou afirmando que esses componentes serão ligados através de uma contactora, né? Essa contactora K1. Vamos utilizar chaves paralelas que irão acionar no momento que essa bobina estiver sendo acionada. Ou seja, existe um outro diagrama aqui paralelo, ok? Vou apagar aqui. Existe um outro diagrama paralelo com essas três chaves que nós chamamos de contatos, que irão acionar quando essa bobina K1 funcionar. Só representa assim aqui o outro lado. Vamos dizer que vamos ligar um motor trifásico. Vamos representar aqui também os disjuntores, o disjuntor trifásico. E aqui em cima, RST. Isso significa o quê? Que quando eu fechar esse botão de liga, vamos colocar um botão de retenção, para não ter que desligar assim que eu tirar meu dedo. Assim que eu fechar esse botão de liga, esses contatos que estão aqui, na parte de cima, 1, 3, 5. Os contatos na parte de baixo, 2, 4 e 6. No momento que essa contactora estiver sendo circulada por uma corrente elétrica, ela irá fechar esses três contatos aqui, ó. E esses três contatos vão... Ok, pessoal? Então, a contactora, enquanto estiver
acionada através deste botão, ela estará fazendo esse motor elétrico funcionar enquanto esse botão tiver sido acionado. Ok, pessoal? Isso aqui é um circuito simples de partida direta de motor. Pode ser um circuito também de bomba d'água. Em vez de um botão de liga e desliga, aqui eu posso colocar uma boia eletrônica. Então, no momento que a boia baixar, manda ligar o motor. Quando a boia chega na parte de cima, ele desliga o motor. Pode funcionar também como uma boia eletrônica. Ok, pessoal? Iria comentar aqui sobre o temporizador, mas eu vou preferir optar em deixar essa introdução do disjuntor, botoeira e contactora para começarmos a entender alguns componentes eletrônicos. Ok, pessoal? Então, recomendo aí a revisão aí desse assunto, alguma pesquisa em comandos elétricos. Eu tenho um livro, porém, infelizmente, esse livro só dá para comprar quando nossas livrarias estiverem abertas aí novamente. Mas eu vou tentar montar uma apostila para passar para vocês irem estudando conforme o andamento das nossas aulas. Ok, pessoal? Muito obrigado e uma boa tarde.